Olá a todos e todas. Vamos começar daqui a pouquinho. Vamos apenas aguardar para que os participantes entrem no nosso webinar. Bem-vindos e bem-vindas. Vamos aguardar mais alguns minutinhos até que todos entrem. Olá, muito obrigada por participarem do nosso webinar da IRMA, Iniciativa pela Mineração Responsável. Vamos compartilhar hoje o lançamento do nosso relatório sobre as operações de mineração em Barro Alto e Minas Rio. Meu nome é Amy Boulanger e gostaria de dar as boas-vindas a todos e todas. Antes de começarmos, vejam que na parte inferior de suas telas, vocês verão o ícone de interpretação, interpretation. É um ícone de um globo, onde vocês poderão clicar e selecionar o idioma de sua preferência, português ou inglês. Então, se estão me ouvindo em inglês e preferem falar e ouvir inglês, por favor, cliquem no ícone e selecionem inglês. Se preferirem falar e ouvir em português, selecionem português. Caso tenham alguma dificuldade, por favor, coloquem no Q&A. Inclusive, falando sobre o Q&A, temos um ícone também na parte inferior da tela. Por favor, sintam-se à vontade para enviar suas perguntas. Teremos bastante tempo ao final da apresentação para perguntas e respostas. Caso tenham qualquer dificuldade técnica, por favor, nos avisem, mas mais uma vez temos tradução simultânea, basta clicar no ícone Interpretation na parte inferior da tela. Como temos a tradução simultânea hoje para o português e para o inglês, vamos falar com um ritmo um pouco mais lento e também aguardaremos alguns segundos na troca de palestrantes para que nossas intérpretes possam terminar suas frases. Caso haja algum ritmo mais lento, isso é porque estamos mantendo esse ritmo devido à tradução simultânea. Muito bem, então agora vamos para a nossa primeira tela. Mais uma vez, muito obrigada a todos e todas por sua participação. Teremos alguns palestrantes. Eu sou a Amy Boulanger, sou diretora executiva da IRMA. Também teremos o líder das Américas da IRMA, Adam Olivares Castro, a Michelle Smith, a nossa diretora de garantia da IRMA, e o Ivan Simões. É uma honra tê-lo conosco, que é responsável pelas operações da Anglo América no Brasil. Estará conosco hoje falando português. Vamos começar com algumas informações sobre a IRMA, qual o seu papel no mundo, como o processo de auditoria funciona, para contextualizarmos os relatórios e seus resultados. Depois passaremos para a parte de seu interesse, ou seja, o que está acontecendo nos relatórios de auditoria de Barro Alto e Minas Rio. Os direitos. Por que foi feito esse processo de auditoria, as opiniões sobre os resultados, e também fiquem à vontade para enviar seus comentários e perguntas. Teremos tempo para perguntas e respostas, mas, por favor, sintam-se à vontade para já enviá-los pelo ícone de Q&A na parte inferior de sua tela. Próxima tela. Por que é que precisamos de um sistema como o da IRMA, a Iniciativa pela Mineração Responsável? Atualmente, no mundo, temos oportunidades para termos processos mais responsáveis e também oportunidades de benefícios de materiais que todos nós utilizamos numa sociedade industrializada. Temos também conflitos e temos também um legado de séculos
dos processos de extração e mineração. Atualmente, estamos fazendo uma transição de fonte de energia, estamos nos afastando do carvão, petróleo, gás, e temos também uma demanda por outros materiais que tem uma demanda de extração de outros locais. Temos uma demanda cada vez maior de lítio, cobalto, minério de ferro, entre outros, e também temos comunidades indígenas e outras comunidades que vivem próximo dos locais de extração. Temos também o estresse, não só da extração, também temos questões climáticas. Estamos vivendo num mundo que já está sofrendo impactos da crise climática, com cada vez mais secas, alagamentos, riscos para a água potável, direitos humanos e o conflito entre os povos que surgem quando as comunidades estão passando por tais estresses. Também temos alegações de responsabilidade corporativa social, temos o risco de greenwashing, também temos as marcas que vendem carros, joias, e as pessoas estão pedindo que os processos sejam mais responsáveis, que haja um due diligence, e essa é uma solicitação não só ética, mas também uma expectativa jurídica cada vez mais presente no mundo. Próxima tela. Então, como a Irma está reagindo a isso? Qual é o propósito do trabalho que fazemos? A Irma é a norma mais detalhada e rigorosa de mineração do mundo. Ela é mais forte do que as leis de quaisquer países, mas ela não está livre de falhas. Está sempre em melhoramento, criando valor. Ela funciona no mundo todo em minas mecanizadas, colaboramos com outras. E o sistema IRMA se concentra em melhorar a mineração em grande escala e fazer avaliações nas minas. Existe um processo de revisão das operações das empresas e a avaliação acontece por operação. E a IRMA é única porque, para que uma empresa de mineração entre no nosso espaço, a IRMA precisa ter uma voz ativa e a sua voz é igual em nível de poder e influência no processo, junto com seus clientes, investidores, as comunidades mais afetadas, ONGs, defensores das comunidades e do meio ambiente, bem como o setor trabalhista organizado. Aqui temos a norma da IRMA, são mais de 20 capítulos, e temos orgulho de proteger a saúde e segurança dos trabalhadores, direitos humanos, mas também queremos entender exatamente o que acontece em termos de proteção das fontes de água, qualidade de ar, deriva de poeira, ruído, se há uma situação de preparo para emergência, o descarte dos resíduos da mineração. E as mineradoras sempre dizem que não acham que o processo é detalhado demais. Elas acham que é, inclusive, muito útil para saberem exatamente quais são as melhorias que devem ser feitas. É um material de apoio para as mineradoras, como para as comunidades, para entender qual é a definição mundial das melhores práticas. O sistema da IRMA, como eu disse, é regido por 6 áreas diferentes, cujos nomes estão aqui. São pessoas voluntárias que são do conselho, e existe um acordo que todas atendem o setor de mineração, os clientes, as empresas que produzem carros, joias, o setor que financia esse setor, que também pode levar a mudanças para melhor, a mão de obra organizada, as comunidades afetadas, cada uma tem 2 posições que estão exatamente no mesmo nível, 10 de 12 votos. Não tem poder se 2 votos vierem da mesma área.
Isso é para criar valor e responsabilização para todos que participam. Muitas vezes isso faz com que o trabalho da Irma seja lento, mas também faz com que seja forte e exista uma responsabilização e criação de valor para todos. Aqui temos as empresas que compram materiais de mineração, que são membros da Irma. Então, não é apenas o conselho que implementa as normas, as regras de auditoria. Também existem empresas por trás disso, por trás do conselho, que também querem trazer cada vez mais valor e melhorar o desempenho ambiental. 7 montadoras, o setor de joalheria, outras que produzem eletrodomésticos, produtos que utilizamos diariamente. Na próxima tela, olhando para a sociedade civil, vou passar para o Adam Olivares Castro, que é o líder das Américas, e vai falar. Sinto muito, mas o áudio da senhora Aimee está cortando. Muito obrigada. Nós trabalhamos diretamente com as ONGs e grupos da sociedade civil, além dos membros da IRMA, estão listados aqui nessa tela. A IRMA oferece uma plataforma para que as partes interessadas possam se engajar, ouvir umas às outras, aprender umas com as outras a partir de perspectivas diferentes e incentivar a colaboração para melhorar cada vez mais as práticas de mineração. Próxima tela, por favor. Aqui temos alguns exemplos de ONGs que usam a IRMA como referência e ferramenta para melhorar o nível das práticas de mineração cada vez mais. As ONGs já manifestaram para a IRMA a necessidade de ter acesso a informações que tenham credibilidade, que sejam comprovadas independentemente e onde qualquer um possa participar. A voz das partes interessadas afetadas também são ouvidas e têm o mesmo nível de poder e influência, e todos devem seguir o nível da norma IRMA. Existe uma preocupação com a mineração responsável, a mineração verde, e que isso talvez seja apenas um mito. Historicamente, existe um contexto de falta de confiança entre as partes interessadas e afetadas, e a IRMA tenta trazer valor para todas as partes e ser um ponto de referência para que haja uma maior confiança nas informações com relação ao desempenho das operações de mineração. E também criar valor para que as empresas possam melhorar a sua responsabilidade social e ambiental. Próxima tela, por favor. Reconhecemos que nenhuma iniciativa voluntária pode substituir a necessidade e o valor das leis e regulamentações que se aplicam a todas as operações. O objetivo da IRMA é ser uma ferramenta de apoio para que o governo crie leis que todos possam seguir. O governo do Chile, no ano passado, mencionou a IRMA como referência na Estratégia Nacional do Chile para lítio, como um arcabouço que o governo utilizaria para criar um diálogo entre as partes interessadas e aumentar a participação. O Parlamento Europeu também utilizou a IRMA como uma referência de ferramenta para orientar a legislação. E a IRMA também já foi mencionada nas COPs que aconteceram nos últimos anos, como uma ferramenta útil na transição energética. Como vemos na Colômbia Britânica, uma província do Canadá, as nações originárias podem utilizar a IRMA para deixar seus direitos claros e também para fazer valer seus direitos na Declaração dos Direitos das Populações Indígenas.
conforme referenciado na norma da IRMA. Agora vou voltar a palavra para a Amy. Muito obrigada, Adam. Próxima tela, por favor. Então, como funciona uma auditoria da IRMA e como fazer com que esses resultados da auditoria sejam responsabilizados e úteis? Quando uma mineradora entra em contato com a IRMA, começamos uma autoavaliação. Pedimos a todas as mineradoras que comecem com esse processo de autoavaliação com o apoio do setor. Essa ferramenta é gratuita. Essa ferramenta de autoavaliação é exatamente a mesma ferramenta que os auditores utilizam. Então, a mineradora pode fazer sua própria auditoria inicialmente, para entender seus processos, as expectativas, carregar as suas evidências no sistema. Então, utilizam esse tempo não só para aprender, mas para se preparar para uma revisão independente. Podem utilizar isso de forma pública para mostrar que já estão fazendo isso ou de forma confidencial. Durante o momento da autoavaliação, as mineradoras não podem fazer nenhuma alegação de já estarem de acordo com a norma da IRMA, nem qual seria a sua nota. Para fazer isso, precisam passar para a segunda fase, que é a revisão independente, utilizando o sistema da IRMA. Aqui sim, as declarações já podem ser feitas, como a Anglo American poderá fazer agora nessas duas operações. E esses resultados são compartilhados publicamente. Isso é necessário de acordo com o processo de auditoria feita por uma instituição independente. As auditorias da IRMA são transparentes e inclusivas. Elas são de cunho público, qualquer um pode participar, qualquer um tem um contato direto com auditores ou com as empresas. Os auditores fazem entrevistas que vão além do local de mineração, falam com pessoas da sociedade civil, funcionários. O sistema da IRMA incentiva o engajamento das pessoas e da sociedade civil. E aí as empresas mineradoras podem disponibilizar seus relatórios, postar os resultados no site da IRMA para que qualquer pessoa possa vê-los. E esse é o início de um diálogo entre a mineradora e as partes interessadas, que vai durar anos. É um documento que trazem comprometimentos que podem sempre ser alterados e melhorados. O engajamento atual no setor de mineração é mundial. Existem 82 mineradoras participando no mundo todo, com 103 locais de mineração. 60 desses locais estão passando pela autoavaliação, 24 estão fazendo a norma piloto para exploração e desenvolvimento, e 19 estão fazendo a avaliação independente. Talvez vocês conheçam aquelas que estão no Zimbábue, no Chile e no México, que já foram publicadas, mas existem outras auditorias que estão sendo feitas em 30 países e mais de 50 materiais estão representados nesses locais. Só para dar uma ideia do que vem por aí, temos essas duas operações no Brasil. Mas também teremos auditorias na Argentina, no Zimbábue, no Senegal, Moçambique, Estados Unidos e outras operações no Brasil e na África do Sul. Estamos muito felizes que essas empresas estejam fazendo esse trabalho mundialmente para aumentar a transparência, sua responsabilidade social e ambiental, e isso melhora o valor em toda a cadeia de valor. E agora, vamos falar sobre aquilo que vocês querem ouvir, os relatórios de auditoria de Barro Alto e Minas Rio. Mas antes disso, algo notável nessas duas operações é que esses são os dois primeiros relatórios de operações de mineração no Brasil. O primeiro de uma mina de níquel e também o primeiro relatório da IRMA sobre uma operação de mineração de minério de ferro.
o que é interessante é que estamos conectando a extração da matéria-prima com a cadeia de suprimentos de veículos elétricos e de aço e produtos utilizados cotidianamente nos domicílios. Existe uma oportunidade para reduzir o dano e aumentar o nível de responsabilidade social e ambiental das mineradoras. A IRMA ajuda a melhorar tudo isso através desses dois relatórios. O que é importante notar aqui é que esses relatórios de auditoria são baseados em auditorias que começaram anos atrás. O processo começou durante a Covid. Isso reduziu as visitas ao local. Foi uma fase de aprendizado para todos os envolvidos. Nós tínhamos 20 auditorias acontecendo, as mineradoras estavam aprendendo o processo, a própria IRMA estava aprendendo e fazendo ajustes e mudando as suas normas, fazendo adaptações em tempo real, de acordo com o que estávamos aprendendo nessas primeiras auditorias. Além disso, isso demora muito, a empresa também teve um período de ação corretiva opcional, que é permitido pela IRMA, isso após a produção do primeiro relatório, a empresa pode levar até um ano para fazer melhorias em tempo real, porque a IRMA não quer simplesmente classificar o desempenho, mas trazer valor para essas operações, para que elas possam reduzir o seu impacto social e ambiental. A Anglo American pode falar um pouco mais sobre como fez essas melhorias em tempo real. Ainda há muito a dizer, pedimos a vocês que leiam esses relatórios detalhadamente e, por favor, façam seus comentários. O que temos aqui são mais de 170 páginas de detalhes sobre o desempenho da Anglo American, tanto em Minas Rio quanto em Barro Alto. Por favor, nos enviem seu feedback. Como a Dan disse, se vocês acharem que há algo aqui que não está correto, por favor, entrem em contato. A Anglo American está aberta às suas perguntas e comentários também com relação ao que vocês lerem nesses relatórios. Mais uma vez, ambas as operações começaram com a autoavaliação. Depois, houve uma revisão de todas as evidências que foram subidas para o sistema. Aí a empresa teve um tempo para fazer as melhorias. Os auditores voltaram para confirmar que essas melhorias foram de fato feitas. As minas não passarão no futuro não passarão por um processo tão longo, porque não haverá uma pandemia. Mas aqui temos esse timeline só para vocês verem quanto tempo o processo demorou. Ao abrir os relatórios, tanto de Barro Alto quanto de Minas Rio, vocês verão que os resultados são bastante detalhados, ou seja, não é uma classificação geral. Existe uma classificação para cada capítulo e há mais de 20 capítulos. E quando você abre um capítulo, é possível ver o desempenho de acordo com cada requisito. Então, se a classificação de um capítulo for 77%, vocês poderão ver quais foram as classificações para cada requisito que levou esse 77% e o que ainda pode ser feito para conseguir os 23% restantes. Então, há muita oportunidade para que as empresas, os clientes e a sociedade civil entendam esse desempenho e o que os auditores viram e confirmaram no local da operação. Então, temos aqui as mesmas informações para as duas operações. Vocês poderão ler posteriormente em todos os detalhes. E o que essas classificações querem dizer? Como eu disse, a IRMA não está livre de falhas. Nós temos uma ferramenta de classificação. Eu soube que na Cidade do Cabo, nessa semana, alguém falou que a IRMA é exclusiva. A IRMA não é exclusiva. Não é preciso ser membro, qualquer mineradora pode participar, fazer uma auditoria independente. E não é um sistema de que ou você passa ou não. As empresas podem fazer melhorias e comprovar essas melhorias ao longo do tempo. Nós temos a classificação para cada requisito, para cada capítulo e uma classificação geral. Nós sabemos
que nem todo mundo vai querer ler 170 páginas, que talvez queiram uma visão mais rápida. Então, nós temos aqui a classificação, temos aqui, IRMA, transparência, e também temos um reconhecimento adicional quando a operação chega a pelo menos 50% nas 4 principais áreas da norma IRMA. Então, você não poderia ter 100% em ambiental e 0% em uma outra. Você tem que ter 50% no mínimo em todas as 4 áreas para chegar ao IRMA 50. Além disso, você precisa atender os 40 requisitos críticos da norma IRMA. Então, IRMA 50 quer dizer que você tem, no mínimo, 50% das 4 áreas principais e todos os 40 requisitos principais atendidos de acordo com essa auditoria de verificação. E Barro Alto chegou e Minas Rio chegaram a IRMA 75, ou seja, chegaram a 75% nessas 4 áreas principais. Agora vou passar para o Adam. E daqui a pouco vamos dar a palavra à Anglo American para que faça a sua fala e também teremos perguntas e respostas. Adam, é com você. Muito obrigado, Amy. Próxima tela, por favor. Como as partes interessadas podem utilizar esse relatório? Os membros da comunidade, os funcionários da operação de mineração e as ONGs podem utilizar para entender quais são as áreas de ponto forte, identificar as áreas que precisam de melhoria, pedir mais informações e também manifestar as áreas importantes para as partes interessadas locais, para populações indígenas, trabalhadores, etc. É possível ter acesso a esse relatório que vai ajudar a entender as operações de Bairro Alto e de Minas Rio e entender também as comunidades afetadas, o ponto de vista dos trabalhadores e utilizar isso para fazer melhorias. Outras mineradoras do Brasil poderão aprender com a experiência da Anglo American e outras mineradoras do mundo que passaram pela auditoria da IRMA também. As mineradoras não devem ver esse processo como algo difícil, desafiador, mas sim como uma oportunidade única de melhoria. E os diferentes níveis de governo, municipal, estadual e federal, também podem entender melhor qual é o desempenho das duas operações através da opinião da comunidade e se empoderarem mais para utilizar a norma da IRMA para fortalecer leis e regulamentações para as mineradoras da região. Próxima tela, por favor. Incentivamos todo tipo de feedback. A IRMA recebe todo tipo de comentário, feedback, e gostaria de lembrar a todos, como a Amy disse, que os relatórios estão disponíveis no site da IRMA, os links estão aqui na tela. E a Anglo American também está disponível para responder perguntas sobre o seu próprio desempenho. Incentivamos a todos que entrem em contato diretamente com a Anglo American, através desse endereço de e-mail que está aqui na tela, ou através da nossa sessão de perguntas e respostas aqui nesse webinar. Se vocês têm alguma dúvida sobre como a auditoria foi feita, vocês podem enviá-las à Auditoria de Barro Alto e SS Global Services, ou Minas Rio. Os endereços de e-mail estão aqui no slide. Se vocês não concordam com o sistema de auditoria ou exigências da norma IRMA, vocês podem fazer uma reclamação ou dar
um feedback diretamente para a Irma, em português, inglês ou qualquer outro idioma, através do e-mail que está aqui na tela ou através do WhatsApp. Se vocês tiverem qualquer outro feedback, talvez uma forma como melhorar o layout, ou tiverem alguma solicitação específica, ou se quiserem alguma informação específica, sintam-se à vontade para entrar em contato com a equipe da Irma. O próximo slide. Agora, vou passar para o senhor Ivan Simões, diretor de sustentabilidade da Anglo-Americana. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde vocês estejam. É um prazer aqui estar participando desse webinar sobre os resultados, né, da auditoria do padrão IRMA. Eu gostaria de brevemente contextualizar quem nós somos na Anglo-América para os nossos ouvintes. E a Anglo-América é uma empresa mais do que centenária. Esse ano nós vamos completar 107 anos de operações. Esse mapa mostra a nossa presença global. Nós temos 56 unidades operacionais, temos mais de 100 mil pessoas empregadas globalmente e hoje a nossa sede fica no Reino Unido, em Londres. Aqui no Brasil, especificamente, nós temos duas operações, e uma delas de níquel, que fica no estado de Goiás. Ali nós temos duas plantas, uma em Barro Alto, que foi auditada pelo padrão IRMA, a outra em Niquelândia, que se chama Codemin e que será brevemente auditada também. Temos uma grande operação de minério de ferro, com minas no estado de Minas Gerais, na cidade de Conceição do Mato Dentro, no centro do estado, e um mineroduto que leva o produto até o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, no Porto do Açu, de onde ele é embarcado e levado para os nossos clientes. Ano passado, nós completamos 50 anos de presença aqui no Brasil, que nos enche de orgulho de estarmos há tanto tempo contribuindo para a economia, geração de empregos e desenvolvimento do país. A operação de minério de ferro, ela é a maior delas, é uma operação que esse ano completa 10 anos de atividade, né? Como eu mencionei, nós temos a mina localizada no município de Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas, no centro do estado de Minas Gerais, onde o nosso produto é feito, e a partir daí ele vai por um mineroduto com 529 quilômetros de extensão, atravessando 33 municípios até chegar ao porto de onde ele é exportado. Aqui no Brasil, aqui no Minas Rio, nós temos quase 10 mil empregados entre próprios e terceiros, né? Temos uma capacidade nominal de produção de 26 milhões e meio de toneladas, temos 3,6 bilhões de toneladas de recursos certificados e produzimos um minério de ferro de alto teor de 67,5%, o que é de muita valia para os nossos clientes para a fabricação do aço verde. Em 2023, nós produzimos aproximadamente 24 milhões de toneladas, e que foi o melhor resultado do Minas Rio até hoje. O outro negócio, que é o negócio da operação de níquel, né? Nós estamos, como mencionei, duas unidades, uma que fica no município de Barro Alto, a outra que fica no município de Niquelândia, as duas que ficam no estado de Goiás, no centro do Brasil. No caso específico, foi a operação de Barro Alto que foi auditada,
e em breve nós devemos iniciar a certificação, a avaliação, a auditoria da mina de Niquelândia também. São quase 5.000 empregos entre diretos e terceiros, uma produção da ordem de 40.000 toneladas por ano, dentro de uma capacidade de até 44.000 toneladas de ferro-níquel, que é bastante utilizado, né, para a fabricação do aço inoxidável. Nossa empresa, ela possui um princípio, um propósito que para mim, ele é muito forte. O nosso propósito, ele é de reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. Ou seja, nós temos, né, uma parte de inovação muito importante e uma parte que, para mim, é o nosso grande propósito, que é o de melhorar a vida das pessoas ao longo desse processo de produção desses minérios. Temos também valores que nos guiam, o principal deles sendo de segurança, mas também o valor de cuidado e respeito, de integridade, de responsabilidade, de colaboração e de inovação. Então, são esses os princípios, os valores que guiam todas as nossas atividades. E para nós é uma grande honra de sermos o pioneiro na adoção do padrão IRMA aqui no Brasil, em primeiro lugar, e também a primeira unidade de minério de ferro e a primeira unidade de níquel a passarem por essa auditoria no padrão IRMA. Mas o padrão IRMA, ele, de certa forma, ele vem ao encontro das atividades que nós já realizamos normalmente. Nós, em 2018, na mesma época que o padrão IRMA foi lançado, nós lançamos o nosso plano de mineração sustentável, que é baseado nos 3 pilares da sustentabilidade, né? O pilar social, o pilar ambiental e o também de governança corporativa. E no de governança, que nós buscamos ser um líder corporativo confiável para todas as partes interessadas no nosso negócio, e ali nós temos um objetivo específico, que é de ter cadeias de valor ética, e dentro disso se encaixa com o que o IRMA se propõe, né? Nós buscamos, assim, atender às expectativas da sociedade que são interessadas nas nossas atividades, e nós temos também um princípio que o negócio ele só pode ser bom se ele for bom para todas as partes interessadas. E isso nos traz, né, ao IRMA, que é um padrão que foi estabelecido não pela indústria apenas, mas como a Amy colocou, por diversas partes, né, incluindo ONGs, incluindo as mineradoras também, os clientes dos nossos produtos, os trabalhadores, as comunidades, os investidores, ou seja, todas as partes interessadas, mostrando, né, que o negócio só vai ser bom se ele for bom para todos. Então, nós ficamos muito felizes, né, de ter essa auditoria, de apontar os nossos pontos fortes, de apontar os pontos onde nós podemos ainda melhorar e dar a transparência para a sociedade de que nós estamos fazendo a coisa certa e também estarmos abertos a sugestões de melhoria contínua para que nós possamos, né, cada vez mais atender os anseios de todas as partes interessadas. Então, ficamos muito felizes com a auditoria, de ter todos os requisitos críticos atendidos e de ter esse guia de como nós podemos melhorar para sermos uma operação cada vez mais responsável, cada vez mais eficiente e cada vez mais atendendo os anseios de toda a sociedade. Então, era isso que eu gostaria de dizer, né, nessa introdução, e fico aqui
à disposição para quaisquer perguntas que possam ter. Muito obrigado. Bem, muito obrigada, senhor Simões, por compartilhar conosco esses seus comentários. Nós vamos agora, então, utilizar este momento para perguntas e respostas. Eu tenho aqui o Adam, também a Michelle Smith, que eu vou pedir para que abram a câmera. Ivan, nós já temos aqui uma pergunta para você, que é a seguinte: existem áreas que foram especificamente mais desafiadoras para a Anglo American conforme você foi realizando esse trabalho? Algum processo ou algum padrão, alguma exigência que foi exigido e que você achou que foi especialmente difícil? O seu microfone, senhor Ivan. Desculpe. Nós temos diversos desafios que são inerentes à atividade e ao local que nós estamos, né? Então, especificamente aqui é uma região onde nós temos uma época de muito chuva, seguida por uma época de quase 6 meses de seca. Então, é, né, nós temos desafios, por exemplo, na época de seca, com qualidade do ar, que afeta um pouco nossas comunidades. E para isso nós estabelecemos, né, um processo em que, seja através do nosso canal do Fale Conosco, seja através das interações regulares que nós temos com as comunidades e com as operações, de suspender determinadas atividades em momentos em que, por exemplo, a qualidade do ar fica mais desafiadora, né? Então, isso nos ajuda a atender aos anseios da comunidade naqueles momentos em que as condições climáticas se tornam mais difíceis. Esse é apenas um dos exemplos aí entre os inúmeros, né, quase 400 itens, mais de 400 itens avaliados, em que eu poderia dar um exemplo. Enquanto nós vamos recebendo outras perguntas, eu vou fazer uma aqui, que é como a Irma e o sistema Responsible Steel, aço responsável, que são um outro padrão existente nesse sistema, não é? Eles têm um grupo de exigências próprio e a intenção deles é que a exigência não era em relação à mineração especificamente, porque já existe no mundo padrões para isso. O aço responsável são, então, em termos de sustentabilidade, de meio ambiente, mas também perguntando ou esperando que a mineradora faça a sua própria avaliação nesse processo. E, nesse sentido, eles analisam isso com base em outras questões, como, por exemplo, a Associação Canadense de Mineração para o Programa de Mineração Sustentável, também a de extração de carvão, ah, e o que ele o que foi muito perceptível para Barro Alto foi que
o nível mais elevado de reconhecimento que você pode obter é o IRMA 50, ou então o IRMA 75, e a Anglo American querendo então, que as suas plantas sejam todas auditadas, ou seja, essa mentalidade de o máximo de, reconhecimento na sua presença nessa cadeia de valor, faz com que nós estejamos muito animados, muito positivos em relação a isso, observando essa eficiência que vai desde o valor que pode haver no momento da extração, até todo o processo de comercialização, até a criação de produtos acabados, que podem ser, enfim, veículos ou o que for. Eu vejo aqui então que nós temos o Adam, porque tem uma pergunta que chegou que é como é que a Irma comunica esses resultados para as comunidades envolvidas? Então, se você puder responder isso, Adam, e também falar não só para a Anglo-Americana, mas para outros setores também, como existe essa comunicação. Boa pergunta. Um dos nossos passos para expandir o alcance da comunicação daquilo que nós fazemos é que nós não fazemos apenas por meio de webinários como esse, que ficam gravados e depois são disponibilizados. Nós temos webinários também com grupos comunitários. Fazemos essas, essas colaborações também, não apenas online. Sempre há oportunidade de aumentarmos esse alcance da nossa atividade, e isso é algo que nós estamos sempre trabalhando para expandir dentro da Irma, para que nós tenhamos também esse contato, de forma presencial. E ano passado nós tivemos a oportunidade de visitar a região de, Belo Horizonte e nós conversamos com vários afetados e nós trabalhamos também para preparar as pessoas para quando nós, divulgamos os nossos relatórios na região para que possam saber como ter uma melhor compreensão deles. Eu agora vou passar então para essa estratégia de comunicação de resultados da Anglo American, como isto se dá. Para as comunidades. É uma das perguntas que está no chat. Com relação à comunicação às comunidades, nós temos um engajamento constante com elas, né? Nossas equipes de relacionamento com as comunidades estão o tempo todo, né, no campo, e quando a gente fala em comunidade, na verdade, nós estamos falando de cada um dos indivíduos que vivem nessas comunidades, né? Nós conhecemos cada família, cada pessoa, e temos uma comunicação constante com eles, independente do resultado do IRMA, né? Então, nós vamos, né, nessas comunicações regulares que nós fazemos com as comunidades e com as diversas partes interessadas, trazer esse assunto também, né, mostrando o resultado dessas auditorias independentes para o padrão IRMA. Tem mais uma pergunta que chegou, Ivan, em relação àquele primeiro momento que foi da autoavaliação. O quanto a Anglo American, então, precisava, mudar e o quanto de investimento seria necessário para chegar a preencher as exigências IRMA? Nós fizemos autoavaliação em Barro Alto em 2020 e depois autoavaliação do Minas Rio em 2021,
Isso foi seguido pelas auditorias independentes que foram feitas também em 2021. E essa auditoria, o que ela trouxe? Ela trouxe um retrato daquele momento onde nós estávamos. E esse momento, ele é o resultado, não, eu não diria que nós fizemos um trabalho para nos adequarmos ao IRMA, né? Nós já temos padrões, por exemplo, nós temos o Anglo-American Social Way, que é a forma com que nós lidamos com as questões sociais. Nós temos o Anglo-American She Way, que é a forma como nós lidamos com as questões ambientais. Então, quando a gente olha, nós temos o nosso plano de mineração sustentável, nós temos padrões técnicos, nós temos uma série de práticas que elas mapeiam no que o IRMA exige de certificação. Então, não foi que nós fizemos um esforço de adaptação ao IRMA, mas o que nós fizemos foi, dentro de todas as atividades que nós já fazemos normalmente, por conta dos nossos padrões internos, por conta da legislação, por conta da demanda das partes interessadas, nós fizemos esse mapeamento com o IRMA. Então, não é que nós buscamos fazer o que o IRMA preconizava. O que nós estamos mostrando é o que nós já fazemos normalmente, ele atende a muito do que o IRMA exige. E o grande valor disso é que a gente pode ter uma visão independente, não somos nós falando de nós mesmos, são terceiros capacitados, independentes, que trazem essa visão. E nós vamos continuar assim, buscando fazer cada vez melhor, buscando atender os mais altos padrões, seja os nossos padrões internos e os padrões também que são exigidos. Mas não foi, vamos seguir o que o IRMA está fazendo, como se fosse uma revolução. Isso foi simplesmente talvez uma forma diferente de olhar o que nós já fazíamos com olhares externos independentes. Aqui. Uma pergunta extremamente importante aqui a respeito do IRMA 75 e desse reconhecimento de que 75% tem um significado muito importante. Ivan, e que você estava falando é muito verdade, porque não é apenas um número, não é um resultado, porque na verdade 75 significa que ainda existe um quarto a fazer, um quarto de trabalho a ser realizado. E com essa pergunta, s- nós mencionamos essa preocupação, do risco de impacto desses 25%, e por isso que, em grande parte, nós criamos aquelas exigências críticas. E então, Michela, eu queria aproveitar para trazer você para a conversa e para falar desses critérios, críticos. Como, então, garantir que não estejamos deixando de lado algumas áreas que são críticas em termos de impacto? Muito obrigada, Amy. Como foi descrito aqui na apresentação, é que nós temos, além das exigências, nós temos 40 selecionadas como críticas, e que se você se você preenche, atende ao esperado por esses 40, você não está, então, deixando de lado nenhuma exigência crítica, que inclui, por exemplo, direitos humanos. E a ideia, então, é cobrir todos esses riscos associados à atividade da mineração. E muitas vezes nós não estamos falando de critérios, básicos, nós estamos falando de critérios que foram, eh, escolhidos pelo nosso conselho como sendo aqueles que têm uma maior importância para que não deixemos lacunas em termos de riscos nesse processo de análise de, 400 exigências. Eu vou agora, então, a deixar aqui uma pergunta para o senhor Simões, senhor Ivan Simões, e também para
a Michelle, mas eu vou então a falar com o senhor Ivan primeiro, mas eu vou falar para a senhora Michelle de qualquer forma que nós temos essas exigências focadas em possíveis lacunas, não é? Então, quando você for falar disso, se você puder também falar da questão das certificações. Enfim, vamos para o senhor Ivan primeiro para a resposta em relação a essa pergunta. Qual a influência vinda dos seus públicos interessados? Qual a motivação que os seus clientes, de todas as formas, têm na sua tomada de decisão ou na sua possibilidade de atender a todos os requisitos? É claro que nós queremos sempre entregar aos nossos clientes os produtos da melhor qualidade possível, e para nós, qualidade significa não apenas o teor, a pureza do minério, mas sim todo o processo que leva ao seu desenvolvimento, né? E isso é uma demanda que né, vem interna da empresa. A empresa autoexige isso, né? E isso se traduz também por todas as partes interessadas, né? É, se interessarem pelos resultados, pela forma como ele é feito, e essas demandas a gente está ouvindo o tempo todo e adequando os nossos processos para fazer cada vez melhor. Então, não foi assim, consumidor, um cliente específico que nos fez a demanda para o IRMA. Isso vem de dentro de nós, de buscar fazer cada vez melhor, cada vez mais responsável, cada vez mais entendendo os anseios de toda a sociedade, para que nós possamos entregar não só um produto para os nossos clientes, mas entregar prosperidade para as comunidades, entregar desenvolvimento econômico, social e ambiental para toda a região que gentilmente acolhe as nossas operações. Você agora, então, Michelle? Bom, eu vou responder a questão da certificação em primeiro lugar. Quando escrevemos a IRMA no início, nós, então, tomamos essa decisão de como isso se refletiria em certificações, que são uma forma de oferecer uma garantia, porque muitas vezes o que acontece é que uma certificação demonstra que requisitos mínimos foram preenchidos. E a IRMA tem um compromisso muito firme com esse ciclo de melhoria contínua, e por isso, então, nós estamos passando agora do que nós chamamos de certificação para verificação. É importante essa medição de desempenho em comparação às normas existentes. E aí nós estamos falando de 0 a 100% para cada um dessas áreas, desses capítulos. Mas eu sei que havia mais uma pergunta e que eu me esqueci. Se você puder me ajudar, Amy. Só um minuto. Aquelas lacunas mais frequentes, ou seja, aquelas normas não atendidas com maior frequência. Ah, eu diria que não existem pontos que chamem muita atenção nas auditorias que realizamos. Na verdade, nós ficamos felizes quando nós observamos no, no setor da mineração como um todo que existem muitos aspectos em comum, ah, independentemente do minério em si ou da região ou da mineradora. O que nós vemos então é que os nossos auditores estão trabalhando muito para obter vários detalhes das informações coletadas e sempre trabalhando
com aspectos muito específicos de cada uma das auditorias realizadas. Bom, nós estamos aqui cumprindo o nosso horário e nós estamos aqui também para dizer que a IRMA está aberta para comentários públicos, para revisões feitas pelo público. Nós sempre recebemos muito bem o feedback para que nós possamos garantir que as avaliações estão acontecendo com vistas às normas adequadas. Então, fiquem à vontade de entrar em contato conosco. Nós hoje então fizemos as perguntas específicas, não é, em relação à ação da Anglo American em prol das comunidades ao redor. Então, fiquem à vontade para, em vista disso, entrar em contato conosco, com a Irma. Nós agradecemos muito a participação de todos aqui nessa reunião de hoje, agradecemos muito a proatividade da Anglo American e também nós agradecemos o fato de estarmos aqui falando do que há de mais